fica Rzinho vezes Hzão menos Hzinho, que é quem? Que é G. E eu posso escrever isso aqui como sendo π vezes R grande mais R pequeno vezes G. Posso escrever ainda como sendo π vezes R grande mais Rzinho sobre 2, mas para fazer isso eu escrevo como 2π vezes G. Ou seja, isso é igual a 2π vezes o raio médio vezes G. Onde quem é R barra é a soma dos raios sobre 2. É a média aritmética dos raios. Por isso, eu posso pensar na área dessa figura como sendo a área da sua deformação para um retângulo, onde as medidas são: um lado é a geratriz e o outro lado é 2π vezes o raio médio. Se eu deformar isso aqui para um retângulo de mesma área, onde uma das medidas é G, a outra medida tem que ser 2π vezes o raio médio, sendo essa figura um retângulo, certo? Então voltemos para cá. Agora, diante disso, você tem o seguinte: você tem a área de SP, a área da superfície obtida pela rotação da poligonal. Mas por que eu estou interessado na área de SP? Por uma razão bem simples. Diante do fato que a F é uma função contínua, porque ela é de classe C1, quanto mais fina for a partição, mais parecidos são a superfície SP e a minha superfície S. A superfície S, que é a superfície obtida pela rotação do gráfico de F. Tá? Aqui há duas superfícies. Quais são? A superfície S, obtida pela rotação do gráfico de F, e a superfície SP preta. A superfície SP, que é a superfície preta, em preto, obtida pela rotação da poligonal HP. Quanto mais fina for a partição, mais parecidos são S e SP. Daí é natural eu definir a área de S como sendo o limite da área de SP, com a norma de P tendendo a zero, desde que esse limite exista. Mas ele existirá, vou explicar por quê. Para isso, vamos calcular a área de SP. Quem é a área de SP? SP é a união de N laterais de troncos de cone. O primeiro tronco de cone tem dois raios. Quais são os raios? F de x0 e F de x1. E quem é a geratriz? A distância entre esses dois pontos que eu sei calcular. Então, quem é a área da primeira lateral de tronco de cone? Quem é? Olha a fórmula. É 2π vezes o raio médio. 2π vezes o raio médio. Qual é o raio médio? Qual é? F de x0 mais F de x1 sobre 2. Vezes a geratriz. Mas a geratriz é a distância entre os dois pontos desse segmento. Das duas extremidades desse segmento. Que eu sei calcular. Quanto é? x1 menos x0 ao quadrado, mais o que? F de x1 menos F de x0 ao quadrado. Mais o próximo. Qual é o próximo? Qual é? 2π vezes quem? Né? A lateral do segundo, do segundo tronco de cone, a sua área, né? A sua área. 2π vezes o raio médio. Qual é a média dos raios? Qual é? Os raios são F de x1 e F de x2. Concorda comigo? Raio médio vezes o quê? O comprimento da geratriz. Geratriz é a distância entre os dois pontos. Eu sei calcular. Quem é? Raiz quadrada de x2 menos x1 mais o quê?
f de x2 menos f de x1 ao quadrado. Mais, continuando assim, até o que, hein? Até a área do segundo. Do último, né? Do último, perdão. O segundo já foi. O último. Mais, continuando assim, até... Perdão, já tem o mais aqui, tá? Continuando assim, até o último, que é o quê? Aonde? Ah, sim, não tem igual não. É mais, perdão. Mais, aqui, 2π vezes quem? F de xn menos 1 mais f de xn, que é a média dos raios, são os dois últimos raios, correspondente ao último tronco de lateral tronco de cone, sobre 2, vezes o que? Raiz quadrada de quê? De xn menos 1 ao quadrado, mais quanto? F de xn menos f de x índice n menos 1 ao quadrado. Isso aqui. Agora o grande lance é usar o teorema do valor intermediário e o teorema do valor médio para tirar duas conclusões. Então, o grande lance é o seguinte, ó. Sejam pelo teorema do valor intermediário, D1, D2, Dn, D1, D2, Dn, coeficientes da partição P, coeficientes da partição P, tais que f de xi menos 1 mais f de xi sobre 2 seja igual a f de di, qualquer que seja o i de 1 até n. Por que que eu consigo coeficiente dessa maneira? Porque para todo i, f de xi menos 1 mais f de xi, essa soma dividida por 2, quer dizer, a média desses dois números está entre f de xi e f de xi menos 1. E no intervalo x e xi menos 1 fechado, a função é contínua. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um d, que eu vou chamar de i, atrelado ao intervalo xi menos 1 xi, existe um di, tal que f de di é igual a essa soma. Porque essa soma, que é a média desses dois números, está entre eles. Então, o teorema do valor intermediário garante isso. E, por outro lado, eu consigo outros coeficientes satisfazendo a desigualdade. E, vírgula, pelo teorema do valor médio, tá certo? Eu vou conseguir uma outra n upla de coeficientes. Vou apagar isso aqui. E é índice 1, é 1, é 2, é n. Coeficientes de P tais que f de xi menos f de xi menos 1 é igual à derivada da f em ci vezes xi menos xi menos 1. Então, por que que eu consigo esses coeficientes? Porque em cada intervalo, em cada subintervalo, xi menos 1 xi da partição,
a F satisfaz as condições, as hipóteses do teorema do valor médio nesse intervalo. Ela é contínua e diferenciável no intervalo. A função é de classe C1 no intervalo total. Em particular, ela é contínua e diferenciável em cada subintervalo da partição. E aí, aplicando o teorema do valor médio, você consegue esses... É isso, né? É isso. Não sei isso. É isso. Tá? Logo, tá certo? Então, daí, você, em termos desses coeficientes, consegue escrever a área de SP. Quem é a área de SP? É igual aqui, ó. Isso aqui vai ficar, primeiro, vai ficar 2π. Eu for mudando, você vai mudando. 2π F de DI. Ficar 2π. No caso aqui vai ficar F de D1. Vezes a raiz quadrada de quem? Ó, vai ficar ΔX1 ao quadrado, vou fazer mais rápido, ΔX1 ao quadrado mais F' de C de E1 ao quadrado vezes o ΔX1 ao quadrado, porque isso aqui ao quadrado dá o quadrado disso, tá? Aí eu posso colocar o ΔX1 ao quadrado em evidência, que aparece aqui e vai aparecer aqui, e eu posso escrever isso aqui como sendo 1 mais que a derivada da F aonde, hein? É 1 ao quadrado e o ΔX1 sai com a raiz como ΔX1, uma vez que é positivo. Entenderam? Mais o próximo seria quem? 2π F de D2 vezes raiz quadrada de quem? De 1 mais F' de quem? De E2 ao quadrado vezes o ΔX2 mais pontinho, pontinho, pontinho até o último, que é 2π F de Dn vezes raiz quadrada de quem? De 1 mais a derivada da F em Dn ao quadrado vezes o ΔX. Ou seja, isso aqui é a somatória sobre P, sobre a partição de quem? De 2π F de DI sobre, aqui não é DN, quem é? É N, tá? É N. Vezes 1 mais F' de quem? De EI ao quadrado vezes o ΔX, que não é uma soma de rima, porque DI, os DI são coeficientes, os EIs também, mas não necessariamente são os mesmos. Só que eu vou colocar aqui uma observação, porque olha, você quer definir o volume de SP, o volume não, perdão, a área de SP como sendo o limite dessa soma quando a norma de P tende a zero. Só que para cada P com DI e EI escolhidos da forma como foram, isso aqui não é uma soma de rima, mas DI e EI são coeficientes. Só que há um teorema na matemática que diz, eu não vou demonstrar aqui para você, que diz o seguinte: o limite com a norma de P tendendo a zero da somatória sobre P de 2π F de DI vezes raiz quadrada de 1 mais F' de EI ao quadrado ΔXi, onde DIs, os DIs e os EIs são coeficientes da partição, isso é igual, e é bem razoável isso, porque cada DI e cada I está dentro do intervalo xi menos 1, xi. Então eles são coeficientes da partição, mas esse aqui é o limite
Isso não torna isso uma soma de rima. Só que isso aqui se prova que é o limite, quando a norma de P tende a zero, da somatória sobre P de 2π f de CI, raiz quadrada de 1 mais f' de CI ao quadrado, delta xi. E veja que nessa soma aqui, eu tenho uma soma de rima. A soma de rima de que função? Isso aqui, ó. Esqueça o limite, olha só para a soma. Somatória sobre P de 2π f de CI, onde CI são... Né? Isso aqui é uma soma de rima. Soma de rima de que função? Qual é a função que eu estou somando aí? Qual é? Qual é a função que eu estou obtendo a soma de rima? Qual é a função? É a função g de x igual a quem? G de x igual a quem? Qual é a função que está dando essa aqui como uma soma de rima? 2π vezes 2π vezes o quê? 2π vezes quem? F de x, muito bem, f de x, só isso? Vezes raiz quadrada de quem? 1 mais f' de x ao quadrado. E essa função está definida qualquer que seja x pertencente ao domínio da derivada. Só que como a f é de classe C1 no intervalo fechado AB, a função g também é de classe C1, pois é o produto de funções contínuas. Desculpe, a função g é contínua. Como a f é de classe C1, a g é contínua no intervalo fechado AB, porque essa raiz quadrada é contínua, uma vez que a derivada é contínua. Multiplicada pela f, que é contínua, pois ela é de classe C1, isso aqui dá uma função contínua no intervalo fechado AB, portanto é integrável a rima no intervalo fechado AB, ou seja, existe esse limite aqui com a norma de P tendendo a zero, e esse limite é igual ao limite de cima, que é o limite das somas de rima que aparecem aonde? No cálculo da área de quem? De SP, tá? E daí vem a definição subsequente a isso. Definição. Qual é a definição? A área de S, a área de S é o número real assim, ó, esse número real dado por quem é a área de S? Quem é? É, por definição, o limite com a norma de P tendendo a zero da área de SP, que é igual a quem? Que é igual ao limite com a norma de P tendendo a zero de quem? Da somatória sobre P de quê? De 2π f de DI vezes raiz quadrada de quem? De 1 mais a derivada da f em EI ao quadrado delta xi. Mas sabe-se que é uma demonstração bem técnica, leva um bocado de tempo, mínimo 1 hora para explicar aqui para vocês, eu não vou usar tempo da aula para explicar isso. Aceitem, é a somatória disso.